Bom, meus amados, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Nós vamos continuar nossas aulas sobre poder, política e Estado, enfatizando agora a situação brasileira, a organização social na história brasileira. Então, nós vamos continuar com o livro da editora Saraiva e com o slide também disponível na internet da editora Saraiva. Tá bom, amadinhos? Então, fiquem ligados. Nós vamos fazer perguntas. Aliás, vocês vão fazer perguntas depois e aí possivelmente nós vamos gravar outros vídeos. Até porque as perguntas que vocês vão fazer vão valer nota para vocês. Então, é bom que vocês sejam questionadores, pelo menos agora. Então, vamos ler aqui, né? O Brasil foi colônia de Portugal por mais de 300 anos. Com a independência, estabeleceu-se o Estado monárquico. Na República, o Estado brasileiro assumiu diferentes feições, sempre à sombra do poder militar. Se ligue, foco, poder militar. Só a partir da Constituição de 88, o país passou a conviver com a perspectiva de um Estado democrático, mas também com uma política econômica neoliberal, sem ter efetivamente passado por um estado de bem-estar social. Se você é daqueles que encontrou nesse pequeno texto muitas palavras que você não entende, significa que você prestou pouca atenção na leitura e nas atividades do nosso primeiro capítulo. O primeiro capítulo do terceiro ano é o capítulo, vamos dizer, capítulo 10, tá? Então, meus amadinhos, se vocês não ligaram para isso, vocês talvez tenham dúvida do que é monárquico, talvez não entendem o que seria república, talvez não prestaram atenção para o que seria estado de bem-estar social e não têm ideia do que é estado neoliberal. Então, vocês estão mal. Então, vocês têm que dar uma relida sobre isso, tá bom? Tudo isso foi trabalhado no capítulo 10, ou seja, no nosso começo dos começos do terceiro ano aqui. Estão ligados? Então, se ligue. Vamos lá por partes. O Estado até o fim do século XIX. O Estado, nós já fizemos uma diferenciação entre Estado e sociedade civil. Estado, de determinada forma, nós temos alguns conceitos sobre Estado que nós vimos com Marx, Weber e o nosso querido Durkheim, só que isso foi capítulo passado. Então agora nós vamos trabalhar de uma forma mais prática, visualmente, verificando aqui como seria, como se deram as coisas aqui no Brasil. Então, entre 500 e 1822, todas as decisões, olha só, 500, pessoal, 500 e 800, entre 500 e 800, todas as decisões políticas relacionadas ao Brasil eram tomadas pelo soberano português. Então, isso significa ser colônia. Vocês já devem saber, mas alguns que se enrolam com nomenclaturas podem se equivocar ainda. Meu Deus, o que é ser colônia? Pois se liguem. Foi assim desde a criação das capitanias hereditárias até a instituição do governo geral. Então, tudo isso, capitanias hereditárias, foi uma estratégia portuguesa, toda a forma de exploração nacional foram estratégias portuguesas. Nós estávamos subservientes, éramos de fato deles, pertencíamos a eles, pelo menos assim eles nos tratavam. Em 808, ao fugir de Napoleão Bonaparte, viu como é importante situar a história geral com a história do Brasil, porque nesse contexto de furdunço na Europa é que nós temos uma abertura para a independência brasileira. Que tipo de abertura é essa? Imagina o reinado, os nossos colonizadores vieram morar na colônia. Já sacou essa? Tá imaginando essa parada aí? Graças à invasão de Napoleão Bonaparte, que estava botando bicho lá na Europa, aí a família real de Portugal, com medo, vem para o Brasil. E ora, quem ela tanto desprezou no que diz respeito a construir uma forma de vida mais desenvolvida, mais organizada aqui no Brasil, de repente teve que acolher a família real. Então o Brasil não estava preparado para isso, mas teve um avanço justamente pela chegada.
Imagina, chegado não tem isso, não tem isso, não tem aquilo no Brasil. Como vou acolher a família real? Teve que providenciar, agilizar, para que aí eles pudessem se sentir minimamente acolhidos, né? Mas não dá para dizer que eles se sentiram acolhidos assim, porque, pessoal, a gente está falando de Brasil, calor, Portugal, estações divididas. Aqui não, é calor, calor, calor. Então, foi meio louco, mas foi importante pra gente, tá? Então, isso aí foi 808. Atenção, eu sempre digo em sala de aula. É importante decorar a data. Decorar por decorar parece uma coisa assim pejorativa, negativa. Não pense em decorar, mas pense que você precisa se situar, sabe? Precisa saber que nós vivemos 300 anos sob o domínio português de forma direta, escancarada. E tem que saber que depois, em 1822, nós tivemos uma espécie de libertação. Havia no Brasil um Estado imperial constitucional, ou seja, com a independência do Brasil, o Brasil não virou república, mas virou um império constitucional. Quando eu falo império constitucional, é um império que tem uma constituição, que se baseava numa constituição. E lá já tinha 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Só que tinha uma peculiaridade brasileira. A peculiaridade está bem aqui, ó. Poder moderador. Então, se é bom ter 3 poderes divididos para que um não se sobreponha ao outro, nós estamos diante de uma peculiaridade que é um poder moderador que estava acima de todos os outros. Espera aí. Se os 3 poderes é para serem equilibrados, se equilibrarem, e tem um poder acima deles, então esses 3 poderes não servem para nada. Porque a partir do momento que esses 3 decidem alguma coisa, se o poder moderador não concordar, então já era. Então perceba, uma das características mais esdrúxulas, esquisitas desse contexto brasileiro é que, primeiramente, ficou independente, mas não se tornou uma república, que era muito característico das outras nações latino-americanas. O Brasil não, o Brasil é doidão. Essa outra característica é meio louca: o poder moderador, o 4º poder, judiciário, legislativo, executivo, e o 4º poder, o poder moderador. Então, por isso que ele trata aqui de uma maquiagem liberal. A maquiagem era ter 3 poderes. A realidade é que esses 3 poderes, no fim das contas, não valeriam tanta coisa. Ligados? Perguntas? Não. Ah, tá bom. Talvez o Brasil tenha sido o único país, olha outra característica esdrúxula brasileira, o único país em que uma Constituição liberal coexistiu com a escravidão. Não sei o que ele quer dizer com uma Constituição liberal e escravidão, se ele está descartando a Constituição norte-americana. Não vamos adentrar tanto a isso, mas vamos dizer que Estados Unidos e Brasil foram os países que mais demoraram na América a acabar com a escravidão. Pelo menos acabar, que eu falo, é na lei. Não estou dizendo que ela acabou logo, mas acabar na lei. Trata-se de uma grande contradição, pois esse documento dispõe que todos os indivíduos são iguais perante a lei. Olha só, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, mas ao mesmo tempo o Brasil não abriu mão da escravidão. Ele continuou tendo escravidão, continuou escravizando. Então, não está batendo. Todos são iguais perante a lei, mas os escravos não são iguais. Entendeu? Não bateu. Essa contradição permaneceu porque a escravidão era um dos elementos estruturais. Estrutura, lembra o que é estrutura? A estrutura é aquilo que mantém, é o alicerce, são os fundamentos de uma sociedade. E um dos fundamentos da sociedade brasileira era a escravidão. A sociedade brasileira não foi cunhada, não foi pensada para ser livre. Ela foi pensada para ser capacho internacional e foi pensada para ser capacho de uma elite, de um pequeno grupo brasileiro aqui. Então, os escravizados, eles tinham uma função muito importante para a sociedade. Tá? Quando eu falo muito importante para a sociedade, é muito importante para o tipo de sociedade doentia que nós cultivamos aqui no Brasil. Tá bom? Não estou dizendo que foi bom para um ou 2,
foi bom para maquiar e para manter, para conservar uma sociedade doente. Ela foi abolida em 1888, pessoal. A independência foi em 1808. A escravidão foi abolida no papel em 1888. Sabe quantos anos isso dá? Eu não sei, mas é fácil, porque 808, 88. Então deve dar 80. Se eu errei, eu vou editar depois esse negócio aqui, porque eu não sou tão bom na matemática. Mas vamos seguir. Percebam, a monarquia depende tanto da escravidão que acabou a escravidão, acabou a monarquia. Quando nós temos aqui... Vamos aqui, amadinhos. O Estado nascido com a República caracterizou-se como liberal conservador. Desde o início, a presença dos militares foi marcante. Na presidência da República ou nos bastidores, Bom, o Estado nascido com a República caracterizou-se como liberal conservador. Desde o início, a presença dos militares foi marcante. Na presidência da República ou nos bastidores, eles sempre influíram nas principais decisões políticas. Nesse período, diferentes tipos de poder se alternaram. O poder oligárquico dos latifundiários, as ditaduras explícitas, os governos democráticos e liberais com restrições, etc, etc, etc. O que é oligarquia, hein, amados? Vocês sabem? Oligarquia é como se fosse um pequeno grupo ou uma família. Um pequeno grupo, uma família, uma etnia, uma categoria pequena no poder. Oligarquia. Alguns poucos no poder. Ditaduras explícitas, nós temos com Getúlio Vargas, etc. Governos democráticos com Juscelino Kubitschek, entre outros. Mas você pode analisar isso com mais calma, analisando na disciplina de história, etc. Aqui, Timóteo, mas se a gente vê a história, aqui é para a gente ver como minimamente se organizava socialmente essa hierarquia de poder na sociedade brasileira, tá bom? A República do Brasil surgiu de um movimento da cúpula militar, sem a participação da população. Isso é legal. A independência já foi suspeita. Nosso grito de independência foi suspeito porque foi um português nos libertando de Portugal. Então fica assim, peraí, é um português que nos libertou de Portugal e ainda ele ainda tinha um quarto poder chamado moderador que mandava em tudo. Que esquisito. Em 91 foi promulgada uma Constituição que instituiu a República Federativa do Brasil. 1891. 1889 foi a proclamação e aí nós temos uma Constituição em 1891. As províncias, falar em províncias, lembra o quê? Estado, Maranhão, São Paulo, etc. Tinha autonomia e Constituição própria, que definia o judiciário, as forças armadas, os códigos eleitorais e a cobrança de impostos. Mas a União podia intervir nas províncias em defesa da ordem e do pacto federativo. A ideia de federação, de federações, é justamente que cada um tivesse uma autonomia maior. Então, uma república federativa significa o quê? Um país no qual as províncias ou estados têm uma liberdade maior para definir sobre muitas coisas referentes a seu estado. É por isso que tem curiosidades relacionadas aos Estados Unidos. Por quê? Porque lá, como a República Federativa é mais efetiva, em outras palavras, ela é mais escancarada, não vou dizer que ela deu certo, porque dar certo é um juízo de valor, estou falando uma coisa. Mas lá os estados parece que usufruem melhor da sua liberdade. Aí tem estado que permite o aborto, tem estado que permite a pena de morte. Cada estado é uma situação, entende? Aqui no Brasil, apesar de ter suas diferenças, parece que nós não levamos muito ao pé da letra, não levamos efetivamente a ideia de ser uma federação, uma república federativa. Perguntas?
Não. Ah, então tá ótimo. Então, nesse período, o poder se caracterizava por duas práticas. Tem que lembrar isso aqui é clássico, mas tem que lembrar. Tem a ver com história e sociologia. Quais são as duas práticas muito comuns que direcionaram a política desse período, chamado República Velha, 89 a 1930? A política dos governadores e o coronelismo. Política dos governadores e coronelismo. Política de governadores e coronelismo. Quando falar disso na prova do Enem, você tem que situar assim, 89 a 1930. Pergunta: quem foi que deu o golpe ou que instituiu a República no Brasil? Os militares. Foi uma instituição da República de cunho popular? Não foi. Então nós temos aí quais são as práticas características, práticas comuns, práticas que deram a cara do período chamado República Velha. Política dos governadores e coronelismo. Muito bem, vocês são, olha, maravilha. A política dos governadores expressava um acordo, olha, o governo federal ajuda o governo estadual e governos locais, governos municipais, e os governos municipais e estaduais garantem algumas vantagens e algumas, garantem uma mão lavando a outra. Então, Timóteo, mas isso não acontece ainda hoje? Com certeza acontece, mas nesse caso aí era de uma forma bem escancarada, era de uma forma não velada, não escondida. Então isso acabou sendo uma bandeira, é como se fosse estampado a época política dos governadores, cada um ajudando em âmbito local, ajudando em âmbito federal, o âmbito federal ajudando em âmbito local. Timóteo, mas isso não é o que deve ser para todos serem unidos? Não foi bem isso que aconteceu. Tanto é que isso deu origem a um pacto que não estava no papel, que era o chamado política do café com leite, que era, uma vez era eleito um presidente de Minas, outra vez eleito um presidente de São Paulo. Então, essa prática não é uma prática assim, vista necessariamente como saudável, e não tem como mostrar nem provar com pesquisa alguma que o fato de alguém nascer em São Paulo ou Minas Gerais faria dele os únicos possíveis presidentes, certo? Qualquer questão pode perguntar, mas eu não estou ouvindo, então sinto muito. O coronelismo, quer dizer, política dos governadores, e coronelismo. Coronelismo vem da palavra coronel, vem daquela imagem que nós temos de filme brasileiro do interior, do sertão, ou melhor falar do interior, que nós temos alguém na Casa Grande, nos resquícios que sobraram da Casa Grande colonial, mas que comanda o capataz, comanda os trabalhadores rurais, etc. O coronelismo era uma forma de poder político, econômico e social encarnado pelo proprietário rural, que controlava os meios de produção e os moradores da zona rural e das pequenas cidades do interior. A prática política e social dos coronéis mantinha uma articulação local regional e regional federal, como nos tempos do Império. Amados, quem mandava na região era o chamado coronel. Ele mandava tanto que ele até facilmente controlava os votos. Então, olha como se une o coronelismo com a política de governadores. Eu quero eleger o presidente tal. Eu que sou coronel e organizo localmente a minha região, eu vigio, eu controlo e digo que quem trabalha comigo vai votar em tais pessoas que eu quero. Timóteo, mas isso é tão comum. É verdade, na última eleição nós tivemos vários indícios, várias provas cabais de pessoas, de donos de grandes empresas que pressionaram os seus a votarem candidato A ou candidato... Deixa eu me arrumar aqui. Candidato X ou Y. Perceba, essas práticas que se assemelham ao coronelismo não parecem ter morrido.
Então a gente só não pode chamar de coronelismo assim, porque tem muita coisa envolvida. A gente tem que analisar todo o contexto. Mas essas práticas nos lembram muitas práticas atuais. Agora que eu estou falando em novembro, e já vai ter eleição, acabei de ouvir lá na cidade, Rosário, que existem, na cidade Rosário que eu falo, quem não está sabendo é porque é do IFMA Rosário. Eu estou dando lá para vocês, se liga. Então, vereadores ou candidatos a vereadores que vão na casa dos outros e vão dizer assim, olha, eu sei se tu vai votar em mim. É uma pressão que jogam na população e alguns acreditam mesmo que eles têm o controle de tudo e sabem o teu número do título de eleitor, se votou ou não neles. Então, existem vários tipos de práticas ainda que nos lembram o coronelismo. Não posso chamar de coronelismo, mas posso dizer que são práticas que lembram. 2 golpes de Estado delimitaram esse período. Um para colocar Getúlio Vargas no poder e outro para derrubá-lo. A atuação parlamentar, quando existiu, esteve atrelada ao governo central. Amados, esses 2 golpes, eu vou trabalhar um pouquinho mais com calma aqui. Meu Deus, eu tenho que ajeitar esse cabelo para vocês poderem olhar meus olhos claros. Desisto. Gostei. Vou passar aqui para uma curiosidade sobre os nossos golpes. Deixa eu ver se aparece aqui. Olha só, meus amados, que interessante. Quantos golpes de Estado houve no Brasil desde a independência? Nós estamos aqui no site do Brasil Escola, da UOL. Então, se um golpe de Estado é definido como a subversão, a rebelião da ordem institucional, então podemos dizer que no período aqui abordado, de 22 até os dias atuais, tivemos pelo menos 9 golpes no Brasil. Pessoal, 9 golpes de Estado no Brasil. Muitos desses golpes impulsionados claramente porque vocês não estão ligados. Talvez nós estamos nesse momento fazendo uma contagem, o pessoal está fazendo uma contagem para saber quem vai ganhar nos Estados Unidos. Uma coisa é certa, não importa quem ganhe, o que importa é que os Estados Unidos querem interferir em todos os países. Inclusive no Brasil já interferiram muito patrocinando golpes. Timóteo, que fala é essa? É patrocinando que eu falo? É garantindo. Não vou fazer propaganda nada. É garantindo. Pensando e mandando até, vamos dizer, corpo armado para o Brasil. Leia um pouco sobre a ditadura militar que você vai ver. Mas só para curiosidade, é sobre os 9 golpes. A Noite da Agonia, a dissolução da Assembleia Constituinte em 23. Outro golpe visto foi a Proclamação da República em 89. A Proclamação da República é um golpe. O golpe da maioridade em 40. Então, o que mais? O golpe de 3 de novembro de 91. O curioso caso de Floriano Peixoto. Então, a Revolução de 30, que também foi um golpe de caráter civil-militar. Então, o Estado Novo, que tem a ver diretamente com Getúlio Vargas. A deposição de Getúlio Vargas, quer dizer, como nós falamos, colocaram Getúlio por um golpe, tiraram por um golpe. E aí nós temos o regime militar, que também foi um golpe em 64. Sacaram? Olha só, um bocado de golpe. Rapaz, desgrota é essa? Vamos lá. Ih, tchô, sumiu aqui. Vou voltar tudo de novo. Não, vou ver do lugar certinho. Houve 2 constituições. Aqui é a carinha de Getúlio aqui na charge. A de 34, de fundamento liberal, e a de 37, de inspiração fascista e autoritária. Pessoal, o que estava rolando no mundo
no ano de 37. E eu que sei, Timóteo, não estava vivo. Piadinha besta. Sim, a ideia, meus amadinhos, é que o que estava rolando era uma pré-guerra. Quando é que foi a Segunda Guerra? Não sei. Começou em 39. 39, a gente está falando de uma Constituição em 37. Timóteo, o Brasil então era do lado fascista. É uma loucura falar isso, mas o Brasil não era do lado fascista, mas tinha características fascistas. Então até os Estados Unidos, que não era do lado fascista, ficou preocupado. E Brasil, que negócio é esse? Entende? Para vocês verem como o Brasil tem umas peculiaridades assim loucas. Com Getúlio Vargas no poder, estabeleceu-se o populismo. Outra palavra importante, populismo. Relação em que o governo buscava o apoio dos trabalhadores e da burguesia industrial. Ele não se baseava mais naquela política dos governadores, necessariamente, e do coronelismo, que era o foco, era o interior, ou a região não metropolitana. Nesse caso aqui, Getúlio Vargas muda o foco. O período varguista, ele dá uma ênfase à burguesia industrial, ao povo das cidades de maior população. Tentar dizer assim, porque do interior também são cidades. Isso criou uma divergência, olha só, conflito, setor agrário, que era dominante, que sempre foi dominante desde o período colonial, período da independência, período da República Velha, e agora ele tem um embate porque Getúlio Vargas valorizou, focou nos trabalhadores e operários das cidades. O objetivo era industrializar o país, utilizando a modernização da estrutura estatal e incorporação, de modo controlado e subordinado das massas urbanas. Então, perceba, uma piadinha que fazem sempre é que Getúlio Vargas é o pai dos pobres porque se nós formos fazer uma análise um pouco afastada, mas nem por isso ilícita, com Getúlio Vargas nós tivemos muitos ganhos sociais na lei, para os trabalhadores das cidades, para a burguesia industrial, para os operários. A abertura em prol da indústria ajudou muito a um grupo específico. Só que brincando também, se fala que é pai dos pobres e mãe dos ricos, porque se alguém pensa que Getúlio Vargas não beneficiou a elite, está enganado. A elite dominante, a elite agrária, teve atrito, teve conflito, mas muitos tiveram convergência e não divergência com Getúlio Vargas, tá? Então, mãe dos ricos é porque a mãe é aquela que mais passa a mão, acalenta. Então, por mais que a frase Getúlio, pai dos pobres, seja uma fala positiva, ela pode ser vista e podemos brincar com ela de forma negativa para dizer ele é pai dos pobres. Porque geralmente em nossa cultura brasileira vemos o pai como aquele que cuida menos do que a mãe. Em nossa cultura, no popular, não estou afirmando que em todo lugar é assim. Na era Vargas,